nós queremos te louvar por este dia que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Também te agradecemos, ó Pai, por cada um que está aqui, pelos que estão chegando ainda, que o Senhor possa trazer a alegria que só o Senhor pode dar ao nosso coração, Pai. E que o Senhor possa abrir nossa mente para que possamos notar, Senhor, ver a Tua presença, sentir o Teu poder, a Tua unção, Pai. Nos ajuda, Pai, a perceber a Tua presença aqui, Pai, com poder e glória que só o Senhor tem, Pai. E a Ti, Senhor, nós louvamos e adoramos e pedimos, ó Pai, Tua misericórdia sobre nós. Porque sem a Tua misericórdia, Pai, nós não podemos sequer estar aqui, Pai. Eu te louvo, Pai, e peço a Tua bênção sobre este culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor. Só antes de começar, dois avisos antes que eu me esqueça, né? Primeiro, o Seite. Alguém não conhece o Seite aqui? Todos conhecem o Seite? O Seite me lembrou-nos hoje que para a gente fazer uma lista de itens que você vê que precisa fazer de manutenção na igreja. Na outra semana o pastor lembrou, por exemplo, aquela janela que está quebrada ali. Vamos apontar, escrever para o Seite, para ele juntar tudo isso para a gente fazer uma manutenção geral. Segundo aviso, no dia 29 de março, feriado, sexta-feira, vamos para São José dos Campos, na casa do meu pai. E eu preciso saber quantas pessoas vão para a gente dimensionar todas as coisas. Então, se possível, no fim do culto, me procure, me dê o seu nome e eu vou contabilizar a quantidade de pessoas. Tá ok? Só uma pergunta. Alguém já ouviu essas notícias aqui? Eu vou dar uma lida rapidinho. Idoso de 86 anos cursa matemática em faculdade federal e dá exemplo. Se você for ler o texto inteiro, fala de um senhor de 86 anos que está fazendo matemática na Federal do Mato Grosso do Sul. Quando eu li essa notícia na internet, eu fiquei, assim, meio emocionado, né? Falei, puxa, senhor de 86 anos, né? É bastante coisa. Por favor. Aí você vai procurar mais. Não tem só um, tem mais. Aqui eu peguei outro exemplo. São 4 senhoras. Se você continuar o texto aqui, que eu não coloquei tudo, tem uma de 90 anos fazendo direito, se não me engano. E essa primeira aqui, a senhora Benedicta, 80 anos, ela está terminando o curso de direito na PUC, daqui de Campinas. Se não é um exemplo longe, é um exemplo daqui mesmo, né? Isso dá assim para a gente não só uma emoção, né? Mas a gente olha assim os sonhos de muita gente se realizando quando se parecia perdido, né? E mais um, por favor. Mas aí não é só os idosos que têm sonhos, né? Agora imagina esse rapaz aqui ele tem 17 anos, se não me engano. 17 anos. Passou em 6 universidades para medicina. Só que ele não terminou o 2º grau. Aí, assim, teoricamente, precisa terminar o 2º grau para entrar na faculdade. E aí ele teve que entrar na justiça para conseguir ir atrás dos sonhos dele, né? Isso me deixa uma pergunta séria, né? Assim, quais são os meus sonhos? Quais são os seus sonhos, né? Quais são os seus objetivos? E você quer ir para algum lugar? Você quer ficar aqui? De repente, né? Aqui é tão confortável, mas você quer continuar aqui ou você quer continuar para outro lugar? Para onde você quer ir? Não digo só fisicamente, né? Mas quando você tiver 90 anos, 100 anos, onde você quer estar? Como você quer estar? De que modo? Vamos louvar o Senhor?
sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção
de conquista, unção de multiplicação. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Diz assim, para quem quiser ler, está na transparência. Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia sol, quando ele passou de Peniel e coxeava de uma perna. Para quem não se lembra muito bem, a história de Jacó é assim. Jovenzinho, ele fugiu de casa, onde o seu pai Isaac era um homem muito rico. Ele fugiu do seu irmão, porque ele enganou o seu irmão. Ele enganou também o seu pai para ter a bênção da primogenitura, a bênção do filho mais velho. E o seu irmão ficou bravo e jurou matar o Jacó, né? E ele fugiu para a casa do tio materno dele, o tio Labão. E na correria, obviamente, saiu sem nada, saiu sem dinheiro, sem roupa, sem família, sem amigos, saiu correndo, né? Ele foi recebido pelo tio Labão e tornou-se empregado do tio dele, né? E por 20 anos viveu longe de casa. E nesses 20 anos ele construiu uma família. Ele construiu riquezas, ele ganhou respeito. Nesses 20 anos ele conseguiu tudo que um homem sonha conseguir. A gente faz um paralelo hoje, né? O garoto termina o colegial, vai atrás da faculdade, um diploma, uma profissão, estuda, rala, passa 5, 6 anos na faculdade, depois vai atrás de um emprego, atrás de um sonho, um bom salário, uma casa, uma família, vira chefe, ganha o respeito da sociedade, é uma pessoa conhecida, respeitada, tem um lar, tem filhos maravilhosos, é membro de uma respeitada igreja, canta no louvor, ele vai nas missões no Paraguai e no Japão, e quando se levanta ofertas, é o primeiro a se levantar, é o primeiro a ofertar. Quando o prefeito de Campinas precisa de um conselho, procura esse homem. Quando o pastor da igreja precisa de um coral de crianças, né, vai atrás desse homem, porque os filhos dele são filhos exemplares na igreja. Esse homem era Jacó. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, esse homem era Jacó nesse ponto da vida que ele estava, depois de 20 anos longe da casa dele. Tudo que a gente sonha em ter, ele tinha. Só que ele estava longe de casa. Quando ele fugiu, 20 anos antes, ele foi visitado por Deus em um sonho. E Deus prometeu que cuidaria dele e o levaria de volta para casa.
Mas tinha outra coisa que incomodava Jacó. Apesar de ter recebido a bênção do pai dele de modo enganoso, ele não se sentia abençoado. Isso era algo que faltava para ele. Então, nesse ponto da vida dele, ele resolveu voltar para casa. Depois de 20 anos, pegou sua família, pegou o seu rebanho, pegou seus servos, suas servas, sua riqueza, pegou seus filhos, saiu da casa do tio e foi para a casa do pai de volta. E era uma marcha lenta de várias semanas, apesar de não ser tão distante assim, mas era uma marcha considerável. E de repente ele chega num ribeiro, onde só tem um lugar para passar, para atravessar, que é no Val de Jaboque, ou a passagem de Jaboque. E aí ele atravessou os filhos, atravessou as esposas, atravessou o rebanho, atravessou os servos e ficou sozinho. Ali sozinho ele não precisava mais ser o Jacó chefe, o Jacó pai, o Jacó marido, o Jacó chefe dos empregados, mesmo servo ou amigo, inimigo, o que seja. Não precisava ser ele para mais ninguém, era só ele sozinho. E não precisava mais de uma máscara que ele usava todo dia e usava de acordo com as pessoas com que ele tratava. Ele não precisava demonstrar autoridade, autoconfiança, força, liderança, persistência, teimosia, nada disso. Ali estava sozinho, estava só ele. Não tinha que mostrar nada para ninguém. E eu fiquei perguntando: quem é você e quem sou eu quando estamos sozinhos? Quando a sua esposa não está, quando seu marido não está, quem é você? Quando você está sozinho, o que você pensa? O que te move? O que conduz a sua vida? Será que é as outras pessoas que conduzem a sua vida? Os seus filhos? Os seus pais? Quando você está sozinho, é você que está no controle da sua vida? Tem alguém no controle da sua vida? Ou não tem ninguém? Você tem sonhos próprios? Ou seus sonhos são sonhos de outras pessoas? Bom, vamos cantar mais uma música? Vamos nos pôr de pé dessa vez? Senão todo mundo vai dormir daqui a pouco. Minha esperança é
caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Pode se sentar. Vamos voltar para Jacó. Ele ficou sozinho no Val de Jaboque e para trás. E parou por um instante. Por que ele não atravessou junto com os demais? Que era o mais óbvio a ser feito. Mas nesse momento, o que a Bíblia fala é que um homem apareceu e começou a lutar com Jacó. Não foi Jacó que começou a lutar com ele, foi o homem que começou a lutar com Jacó. Nós não sabemos exatamente quem era esse homem, se era um anjo, se era o próprio Jesus. Eu creio que esse homem era Jesus, mesmo porque em outras passagens da Bíblia, quando os anjos aparecem aos homens, eles se dão o nome, ou expressamente se diz o anjo do Senhor. Mas Jesus veio atrás de Jacó. E da mesma forma, Jesus veio atrás de mim e de você. E é intrigante o porquê que Jesus veio lutar com Jacó. Nós falamos há pouco tempo que algo faltava para Jacó. Jesus veio trazer esse algo. Ele veio preencher essa lacuna, esse vazio que Jacó tinha. Mas era preciso um momento em que todas as coisas ficassem para trás. Um momento que estava só Jacó e Jesus. Quando Jacó seria ele mesmo perante Deus. Não era o Jacó que as outras pessoas viam, mas ali estava a essência do homem. E Jesus veio lutar para dar essa bênção para Jacó, né? E Jacó, como todos nós, ele tem os seus problemas, tem os seus defeitos, tem a sua teimosia, tem sua ignorância, seu orgulho. Mas Deus nos ama tanto que Jesus vem até nós, nos dá uma forcinha, né? Ele sempre deu o primeiro passo. Desde a queda de Adão, foi Deus quem deu o primeiro passo. Ele sempre abriu um caminho de perdão e futura restauração do homem com Deus. Bom, Jacó lutou com Deus para ter essa bênção. Só que essa bênção agora não era mais a bênção do pai dele, era a bênção do próprio Deus. Esse é o momento em que todas as coisas perdem o valor que a sociedade dá. E agora o dinheiro, o emprego, a família, os amigos, a igreja, fama, reconhecimento, tudo fica para trás. E nós colocamos Deus acima de todas essas coisas. E era isso que Jacó procurava a vida inteira. Era um encontro pessoal com Jesus.
E talvez ele não soubesse como fazer isso. Ele não tinha uma Bíblia que explicava para ele naquele momento. E por isso o Senhor Jesus Cristo foi atrás dele. Porque é todo aquele que tem o coração contrito, Deus se agrada. Né? E a partir daqui a vida de Jacó mudou. E Deus mudou até mesmo o seu nome, de Jacó para Israel. E pesquisando atrás do significado desse nome, poderia se expressar como príncipe poderoso que luta e prevalece, ou soldado de Deus, ou aquele que governa com o Todo-Poderoso. Você gostaria de ser chamado assim? Aquele que governa com o Todo-Poderoso? Uau! Bom, note bem que eu não estou falando que a gente deve desdenhar ou deixar de lado todas as coisas, tipo família, igreja, emprego, amigos. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é a ordem de importância que nós damos para as coisas. E essa ordem mostra qual é o nosso objetivo de vida, para onde a gente quer ir. Veja que Jacó, ou melhor, Israel, neste momento ele mudou de vida. A Bíblia fala pouco dele a partir daqui. Começa a falar mais dos seus filhos. E eu fiquei imaginando, como foi essa bênção que Jesus deu para ele? O que Jesus falou para ele, né? E um pouco depois desses acontecimentos, Deus visita Jacó novamente. Ele traz a promessa de uma grande nação que sairia dele. A continuação da promessa que Deus deu para Abraão, o avô de Jacó. Nesse momento, Deus dá para Jacó sonhos, objetivos, esperança sobre o futuro. E Jacó mudou. A pergunta é, mudou como? E será que ele ficou mais calmo? Será que ele ficou mais humilde? Ou talvez mais dinâmico? Não sei. No capítulo 35 de Gênesis mesmo, nós temos uma pequena amostra, né, de como que Jacó mudou. Ele passou a ter mais pulso firme com relação aos deuses estranhos que a família dele carregava. Nessa altura do campeonato, a família de Jacó ainda tinha deuses estranhos. Estranho, né? Só que nesse momento Jacó passou a não mais tolerar isso. Mandou todo mundo pegar esses deuses estranhos, jogar fora. Porque agora, o único Deus na família dele é o Deus de Israel. Não há mais outros deuses. A sua única esperança é o Deus de Israel. Nada mais importa tanto quanto esse nosso Deus. As outras coisas vêm depois. Elas também vêm, mas depois de Deus. Mas por que Jacó mudou? Porque agora ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo que o guiava a santificar a sua vida e a sua família. Não era mais as outras pessoas, não era o que os outros pensavam dele, não era a riqueza ou o poder que o guiava mais. Agora ele era guiado para um alvo que foi dado por Deus. Eu comecei falando de alguns idosos cursando a faculdade, alguns com 86 anos, outros com 90 anos. E por que nós sentimos tanta emoção quando falamos disso, né? Será que também porque nós queremos chegar nessa idade com tantos sonhos e tanta energia para ainda assim correr atrás desses sonhos? É claro que se eu tiver 100 anos de idade e tiver um monte de sonhos, um monte de objetivos, mas se eu não tiver saúde, não vou conseguir fazer nada. Por outro lado, se eu chegar lá com saúde, com energia, será que eu vou ter sonhos para correr atrás? E se eu tiver esses sonhos, quais sonhos seriam? Quais sonhos serão? E se eu tiver sonhos enquanto sou novo, enquanto sou um jovenzinho? Esses sonhos poderiam guiar a minha vida? Eles podem guiar, indicar as coisas mais importantes, o melhor caminho a seguir, as prioridades que eu devo dar. Pense em Jacó.
quando ele saiu de casa, fugindo, seu único sonho era voltar vivo. Depois, passou a sonhar com a vida. Esses sonhos conduziram a sua vida e ele conquistou a vida. Só que ele só foi satisfeito quando ele passou a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Só a partir desses sonhos que ele passou a ter esperança, passou a saber para onde ele ia, passou a ter um objetivo maior para a sua vida. Vamos louvar novamente o Senhor e vamos também recolher os dízimos e ofertas nesse momento. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para você, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão,
Deus te deu sonhos e visões, conforme está escrito em Atos e também também o profeta Joel diz, Atos 2, versículo 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Você é um jovem? Muito bem. Deus te concedeu visões. Você é idoso? Que bom. Deus te concedeu sonhos. Os jovens são mais afoitos porque ainda não conquistaram todos os seus alvos, os seus objetivos. Sua vida ainda está no começo. Tem tanta coisa para ser feita, trabalhada, conquistada, vivenciada. Eles precisam de visão para ser guiados. Os idosos já não têm tantos sonhos, porque já vivenciaram muito, já conquistaram muito, já trabalharam muito. Mas quais sonhos você ainda tem? Seriam eles uma vida mansa, um bom emprego, um bom salário, carro novo, roupas finas, viagens aos confins da terra, Israel, não sei, casamento, filhos, netos, reconhecimento da família, da sociedade? Será que seriam esses os seus sonhos? E por que os seus sonhos estão restritos aqui na terra? Deus está falando que Ele vai dar sonhos, visões e profecias, mas a vida ainda não acabou. Enquanto temos o fôlego de vida, temos muito o que fazer. E a primeira coisa a fazer é buscar de Deus esses sonhos. Não é preciso ir muito longe. Na palavra de Deus, Ele já nos deu um grande sonho que nós devemos ter como nosso sonho. É o mesmo sonho que Ele deu para todos os filhos dele, para todos os crentes, até mesmo o apóstolo Paulo, que é o que ele escreve em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Versículo 20 continua: Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Da mesma forma que Jacó deixou de dar valor máximo para tudo que o guiava, o norteava e tudo o que conquistou, antes de ter de Deus uma promessa e uma esperança, o apóstolo Paulo não está mais ligando aqui para títulos, para honra, para nome, para riqueza ou para a própria vida aqui na terra. Antes, a sua esperança e o seu objetivo é ser ressuscitado em semelhança ao Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado e viver com Deus eternamente. Paulo diz que o sonho dele é a pátria nos céus, o reino de Deus, a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E é quando o Senhor Jesus Cristo voltar e formos ressuscitados à semelhança do Senhor Jesus.
É esse sonho que move Paulo. É a vida no porvir. Por que o seu sonho ainda não é a volta do Senhor Jesus? Será que você ama mais esta vida aqui na terra do que a vida que teremos lá no céu? A eternidade, a vida lá no céu, será muitas vezes, milhares de vezes melhor do que aqui. Lá nós teremos o galardão de Deus, nós teremos a presença ininterrupta da glória de Deus. Lá não haverá mais dores, não haverá mais morte, não haverá pecado, e toda lágrima será enxugada. Portanto, o que você passa aqui nessa terra não pode ser o motivo da sua vida. Não devem ser os problemas, ou mesmo as promessas, as vaidades, ou os caprichos dessa vida o que te move. Olhe para a eternidade. Olhe para a volta do Senhor Jesus. Com esse alvo em vista, ore para Deus. Peça sabedoria. Peça força para agir conforme a vontade de Deus. Busque a santificação até chegar lá no céu. Tente imaginar como é o céu. Você consegue imaginar? Você consegue ter essa visão na cabeça do que é o céu? Tem uma música que fala do céu. Veja a letra dela, nós vamos pôr aqui, e grave no seu coração. Tente imaginar como é o céu e focalize esse alvo para a sua vida. De ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e dor, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e dor, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá
Meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, a tua glória e o que há de vir por vir. O Senhor tem nos dado a conhecer como será a cidade celestial, a Nova Jerusalém, Pai. Eu te peço que tenha misericórdia de nós e nos ajude a visualizar, a pôr esse objetivo na nossa vida, Senhor. Peço que nunca nos deixe esquecer, Pai, que a tua presença e a tua glória no porvir, Pai, compensará tudo o que passamos aqui na terra e muito mais, ó Pai querido. Peço que o Senhor nos ajude a dar real importância à volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aceite. Há 2 semanas atrás, o pastor também já falou, né, sobre a igreja participar, né, dando sugestões e tudo mais com relação a algumas coisas que tem que ser feitas na igreja, né, como pela terceira vez que estão falando daquele vidro ali. Eu acho que vai ser trocado, eu acho que já está na lista, né? E eu queria distribuir um papelzinho. Quem não tiver caneta pode pegar aqui comigo, que rapidamente a gente vai fazer isso. E pode ser uma sugestão, 2, 3, quantos couber aí no papel. E rapidamente a gente vai fazer isso, de uma forma mais prática, porque se a gente ficar esperando as pessoas trazendo sugestões, acho que é mais difícil. Então vamos fazer isso rapidinho aqui. A gente vai ter tipo 1 minutinho para escrever algumas coisas que você lembre que são importantes de ser feitas, ou coisas pequenas também. Trocar um vidro, o que você lembrar aí, tá bom? Bom, se não tiver também nenhuma sugestão, também não é obrigada. Não. Não precisa colocar seu nome, tá? Bom, isso também não é uma promessa de que vai ser feito, mas a promessa é de que vai ser
analisado e, na medida do possível, a gente vai estar realizando. Acho que deu, né, o tempo? A gente vai estar recolhendo os papeizinhos. Pode ir escrevendo, pode ir escrevendo. Dalton perguntou se podia colocar também no papelzinho para trocar os instrumentistas, os vocalistas, também pode colocar aí no papelzinho, tá? Troca do pregador, já começou as trocas, né? Já está trocando. Eu queria dar 2 avisos. Sim, se você conhece alguém, um rapaz da igreja de Marília me ligou. A mãe dele mora em Barão Geraldo. Ela tem 90 anos de idade e a cuidadora dela está precisando ir cuidar da família, e ele pediu para que eu desse um aviso na igreja se você conhece alguém que pudesse ser a cuidadora da mãe. Ela mora em Barão Geraldo, ou você conhece alguém, por favor, depois me dê um toque, converse comigo. Ele está bastante preocupado com isso, e se fosse a minha mãe, eu também estaria preocupado. Se puder, ele falou, né? Se puder falar um pouco de japonês, seria bom. Mas se não puder, também não tem problema. Ele está procurando alguém que possa ser uma companheira para a mãe. Diz que a mãe tem 90 anos, mas ela é forte, mais forte do que eu e o Satoshi. Ela pega na enxada, tá? Ela rega as plantas, ela acorda todo dia cedo, ela tem uma vida bastante ativa, por sinal, faz caminhada no bairro. Então não é uma pessoa que está acamada, enferma, não está, graças a Deus, não está assim. Então, se você conhece alguém que possa ajudar esse rapaz e a sua mãe, ou tem alguma dica, qualquer coisa, por favor, depois converse comigo, para que a gente pudesse ajudá-lo. Ele está lá em Marília, a mãe dele está aqui, e ele está bastante preocupado. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, a gente queria dizer que estamos tendo aula de Nihongo, às quartas-feiras, às 6h30 da tarde até às 7h30. Se você quiser fazer aula de japonês, né, nos procure. Temos uma professora, né, Sano-san, né, é japonesa, então deve saber japonês, né, e ela está nos ensinando. E tem sido muito bacana. Eu vou contar, Ivan. Né, ontem a gente estava assistindo televisão, né, e estava passando uns negócios lá e tinha umas propagandas em japonês. Aí toda hora que aparecia lá nas propagandas, o Ivan, é um no. Então, se você também quer reconhecer o no, apareça aqui de quarta-feira, às 6h30, com muito prazer. A gente está tendo uma turma bem gostosa. Está vindo pessoas de fora, não só da igreja, está vindo gente de fora, e tem sido um momento muito, muito, muito legal mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir falar em japonês algum dia, mas as aulas estão sendo ótimas. São esses 2 avisos que eu queria dar. Por favor. Que saiba falar japonês. Ok, esse foi o aviso para Kimie, da Kimie. Tá? Isso está sendo filmado? Oh, meu pai, Abraão. Vamos ficar de pé, gente, vamos ficar de pé, por favor.
Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Nós queremos também dar um aviso que as aulas de informática de segunda-feira já estão acontecendo. Continue orando por nós, continue orando pelos alunos. Tem sido muito bacana ver um grupo, né, de pessoas que não conhecem a igreja estarem vindo aqui. Eu quero te pedir que você ore por nós, por favor. Eu pedi oração por um dos alunos e Deus ouviu a sua oração. Você orou por esse aluno e ele está vindo. Era uma pessoa que a gente não contava, uma série de problemas, mas Deus tem sido muito, muito misericordioso e Ele tem comparecido. Então continue orando para que nenhuma dessas pessoas se perca pelo caminho, mas que Deus também possa tocar no coração delas. Feche os teus olhos. Quais são os teus sonhos? Eu acho que é a pergunta de Deus para nós. É a pergunta de Deus para mim hoje. Carmo, quais são os teus sonhos? Senhor, corri, lutei, batalhei, ó Deus, durante anos e anos da minha vida por sonhos. Fui dormir tarde, deixei de comer, gastei, ó Deus, horas e horas do meu tempo correndo atrás de sonhos, ó Pai. Mas eu queria muito, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor ainda tem sonhos para a minha vida, Pai. Porque o Senhor ainda tem sonhos para a vida de cada um de nós, ó Deus. E estes sonhos do Senhor, eu queria, ó Deus, dedicar mais tempo do que dediquei aos meus, ó Deus. Eu queria, ó Deus, colocar todos os investimentos da minha vida e passá-los pelo vale de Jaboque e ficar sozinho, ó Deus. Sozinho, Senhor, para poder lutar com o Senhor e ver a Tua vitória na minha vida, Pai. Eu imagino, Senhor, eu imagino Jacó em silêncio, nenhum barulho, nenhum som, apenas uma voz ali, ó Deus, e era a voz de Jesus falando com Jacó. Este, ó Deus, é o meu maior sonho, Senhor. Que todas as outras vozes pudessem ficar quietas e apenas, exclusivamente, a Tua voz no meu coração. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos leve a ouvir exclusivamente a Tua voz, Senhor, hoje e por toda a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe com os teus sonhos e os sonhos de Deus. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado.